pastora Ana, para nós ajudarmos a termos boas ideias. Amém, irmãos? Quem está animado e quer ir conosco? Amém. Então vamos lá, João capítulo 4, verso 10. Eu vou dar seguimento à mensagem que comecei a pregar na semana passada. Mas os irmãos que não conseguiram estar, não se preocupem, porque eu vou fazer um pequeno contexto aqui para vocês, está bem? Jesus estava a atravessar a Judeia, estava a sair da Judeia para chegar a Galileia, e no meio do caminho havia Samaria. Nós entendemos que havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos devido a condições históricas, e Jesus não era muito normal um judeu atravessar Samaria, porque eles consideravam aquela terra meio que uma terra amaldiçoada. Mas Jesus faz um propósito de atravessar aquela terra porque havia lá uma mulher que precisava de ser alcançada pelo Evangelho. E essa mulher, ela então encontra Jesus sentado à beira do poço, era meio-dia, havia um calor muito grande. Jesus pede então de beber a essa mulher. E é no meio dessa conversa que na semana passada nós falamos como Jesus quebra muros de separação que há entre nós e Ele, amém? O primeiro muro é o muro da etnicidade. Jesus era judeu, aquela mulher era samaritana, não era normal para um judeu falar com uma samaritana, mas Jesus quebra isso. Jesus quebrou a separação do gênero, um homem falar com uma mulher. Jesus, Ele vai ter com qualquer um de nós, independente do nosso gênero, condição social, etnia. Jesus nos alcança em qualquer situação. Nós falamos que Jesus quebra convenções religiosas. Independente da religião que tu aprendeste a tua vida toda, tu podes conhecer o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo através da pessoa dele. Amém? Jesus quebra convenções culturais. Às vezes há irmãos aqui que cresceram numa cultura, outros em outra, mas Cristo nos chama a uma cultura do reino a partir de agora, amém? Independente daquilo que tu aprendeste ao longo da tua vida jovem, Cristo te dá uma nova identidade, uma nova mente, um novo pensamento. Cristo quebra todas as barreiras de separação entre nós e Ele e nos alcança, como Ele fez com aquela mulher. E hoje eu quero tratar da segunda parte. Então vamos ao verso 10, que diz o seguinte: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dês essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém, irmãos? Quero orar para nós continuarmos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz no nosso meio. Obrigado porque o Teu Espírito testifica da Tua palavra e não deixe que saiamos daqui iguais à forma como entramos. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós, foi protegida, foi escrita, foi copiada ao longo de séculos, foi muito perseguida, tentaram destruí-la, mas ela chegou até nós. Pai, ajuda-nos a valorizar a Tua palavra, porque ela é fruto de muito sangue derramado para que ela chegasse até nós. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a uma Bíblia física, temos acesso a uma Bíblia virtual no nosso telemóvel. Faz-nos fazer dela parte do nosso dia, parte da nossa vida. Não deixe que a Tua palavra fique fechada na nossa vida, Senhor. Eu peço hoje que Tu fales através da minha boca e que Tu possas, em nome de Jesus, tocar os corações dos irmãos. Eu oro para que a distração, para que o coração que às vezes esteja duro, possa hoje ser tocado por Ti. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém, amém. Irmãos, nós vamos ler mais passagens, mas eu quero dar aqui seguimento. Vejam, há aqui uma diferença entre a narração do vocabulário. Há uma diferença de vocabulário. Quando o narrador fala desse lugar, desse poço de Jacó, ele chama-lhe de fonte. Vocês veem no verso 6 que o narrador dizia, ali ficava o poço de Jacó. E Jesus, cansado
da viagem, sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia, não é? A palavra grega aqui significa uma nascente, água que brota de si mesma de baixo para cima. Não sei se algum irmão aqui tem um poço em casa, não é? Que hoje em dia acho que até é proibido fazer novos, mas quem tem já há algum tempo sabe que a água que vem de lá vem debaixo da terra. Debaixo da terra existem vários rios subterrâneos e essa água ela é uma água como se fosse de um rio cá em cima, mas ela está sempre a passar em baixo, ou seja, não é uma água parada, não é uma água que estraga, é uma água que está constantemente a ser renovada, não é? A mulher, quando fala também desse lugar, ela usa um termo um pouco diferente, ela usa o termo para uma cova que está aberta, não para uma fonte. Ela trata isto como um buraco fundo, onde a água é guardada, até que alguém a venha buscar, não é? E ela vem e diz a Jesus, ali no verso 11, ela diz assim a Jesus: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então, estavam os dois sentados à beira do mesmo sítio. Nenhum deles estava errado a respeito do que era aquilo, só que eles estavam a falar de realidades diferentes com o mesmo lugar. Estavam-se a referir à mesma coisa, só que cada um tinha uma realidade, uma mentalidade diferente. Essa mulher veio ao poço, mas Jesus estava a falar da fonte. Era o mesmo lugar, mas é importante compreendermos a diferença que cada um dá àquilo que vê, não é? O que é que isso revela sobre a mulher, irmãos? Revela que a mente dela é uma mente de logística. Essa mulher estava habituada a vir àquele poço, provavelmente várias vezes ao dia, provavelmente todos os dias. Vocês pensam hoje que nós levantamos ali o misturador da água em casa e sai água? Que coisa maravilhosa, não é? É incrível. Só que nós sabemos que para aquilo existir, tem que haver uma infraestrutura gigantesca. Por baixo das nossas ruas, por baixo dos nossos prédios, passam tubos e litros de água para chegarem até a nossa casa. Quem aqui se lembra quando ficamos sem energia elétrica no ano passado? Quem se lembra disso? Parecia que estávamos a entrar em guerra, lembram-se disso? Havia gente a dizer que a Rússia tinha invadido Portugal e tinha destruído a energia elétrica. O pessoal ficou todo ansioso, com medo. E quem aqui ficou sem água depois de um certo tempo? Levanta a mão, quem ficou sem água? Eu fiquei. E das coisas que mais desespera é ficarmos sem água, não é verdade, irmãos? Porque nós pensamos assim: acabou a energia elétrica, mas eu ainda tenho água. Só que depois, quando a água acaba, nós percebemos o quê? Afinal, essa água para chegar até a mim, ela precisa de ser bombeada. E essas bombas que trazem a água usam o quê? Eletricidade. Então, há uma engenharia gigantesca para que o mundo funcione da forma como nós conhecemos. Por exemplo, se nós ficarmos 2 semanas sem ter recolha de lixo à nossa porta, o que é que acontece connosco, irmãos? Nós vamos viver no meio do lixo, não é verdade? Então, essa mulher, ela tinha uma logística muito grande. Ela caminhava às vezes metros, às vezes quilômetros, para ter um cântaro cheio de água, não é? E nós hoje simplesmente levantamos uma coisinha e temos água à vontade. Mas nem sempre é assim. Então vejam, essa mulher, ela pensa na logística, na dificuldade que é arranjar água, não é? Ela pensa para Jesus: tu não tens balde, essa cova é funda, não tens forma de arranjar água. É alguém que já calculou o esforço de 1001 viagens até aquele poço. Ela também pensa na antiguidade, ela pensa: será que tu és maior que o nosso pai Jacó, que foi quem cavou este poço, que nos deu este poço, não é? O argumento é aquele de sempre: sempre se fez assim, e quem nos deu isto era um grande homem, e nós vivemos à sua sombra. Essa mulher defende, na verdade, algo ao qual ela está habituada, mas que também a cansa. Vejam, é muito cansativo, temos que caminhar horas, ou minutos, ou quilômetros,
para buscar água. Vejam que há uma mulher vir com um cântaro com vários litros de água. Alguém aqui já foi às compras e trouxe o garrafão d'água? Vocês já viram quão pesado é? Imaginem caminhar quilômetros com um garrafãozinho desses. Agora imaginem o que é fazer isso debaixo de um sol enorme, não é? Sabendo que também aquela água tem que ser racionada, que ela não vai chegar para tudo, que eu não vou tomar vários banhos, que eu tenho que beber, mas eu também tenho que tomar banho, eu também tenho que fazer comida. Então essas coisas todas tornam-se extremamente difíceis. É o mundo dela, é o mundo ao qual ela está habituada. E muitas vezes Cristo nos encontra no nosso contexto, na nossa habituação, na nossa vida que é sempre a mesma. E quando Cristo nos encontra, Ele nos oferece uma saída para a nossa vida. Só que nós muitas vezes não aceitamos, porque é difícil ver a vida por fora daquilo que nós já crescemos, já nos habituamos. Mas Cristo tem sempre uma saída. Amém, irmãos? Essa mulher defendia com orgulho esse sistema que a deixava exausta. Vejam, eu vou chamar a Jeremias que nós lemos já há algumas semanas, no capítulo 2, verso 13. Ele dizia que o povo tinha deixado a água viva, o manancial de águas vivas, as fontes de Deus, para cavar as suas próprias cisternas, os seus próprios poços que tinham se destruído, que estavam rotos, não é? Jesus é o nosso manancial, diz ao teu irmão, Jesus é a nossa fonte. E aqui estava Jesus, a própria fonte da vida, sentada próxima de um poço, que, apesar de ser importante, não era comparado a quem Cristo era. E então Jesus pede água àquela mulher, não tem balde, está cansado, e ele fala com uma mulher que passou toda a sua vida a puxar uma água com uma corda. E aí no verso 13, Jesus diz assim: qualquer que beber desta água, referindo-se à água do poço, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vejam que diferença. Jesus dá um contraponto. Esta água que aqui está no poço, ela acaba, ela tem que ser buscada, ela depende do teu sacrifício, do teu esforço, ela depende do teu trabalho. Afinal, se aquela mulher não fosse ao poço, a água ia se renovar na casa dela? Não, ela precisava de trabalhar para merecer aquela água, ela precisava de se esforçar para chegar à água. Mas Jesus diz: a água que eu dou é diferente dessa água, porque eu te dou e já não vai ser mais uma água que acaba. Na verdade, a tua sede vai ser saciada de uma vez por todas. Já imaginaste dar um gole de um copo de água e nunca mais ter sede? Jesus diz isso a essa mulher. E ele diz: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, na pessoa que receber, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, não é só a água que vai saciar, mas na verdade, dessa água, essa própria pessoa vai se tornar uma fonte de águas vivas também. Não por ela, mas pelo meu poder na vida dela. Então, é algo maravilhoso. 4 coisas que Jesus promete. Primeiro, Jesus reconhece o sistema antigo. Jesus não diz que o poço de Jacó é mau. Jesus diz antes que ele não resolve a ânsia da nossa alma. Jesus diz que esse poço dá para hoje, mas que ele amanhã precisa de ser novamente usado. Jesus, a segunda coisa que ele reconhece é que a água muda de lugar. Ela deixa de estar debaixo dos pés e passa a estar dentro da pessoa. A diferença entre ter de ir buscar e ter dentro de si próprio. Ninguém carrega uma nascente aos ombros. A nascente jorra de dentro de algo. A terceira coisa é que o verbo
é um verbo de salto. A palavra que é usada aqui para o termo jorrar é a mesma que o Novo Testamento usa quando descreve um coxo que é curado e dá saltos e pula. Ou seja, essa água ela salta de nós, ela jorra de nós. Não é uma água parada que está à espera de ser puxada. Toda água parada, o que acontece com ela? Ela estraga. Não é? Ontem fomos jogar futebol, eu fui depois de muito tempo, e lá no lugar tinha uma piscina com água parada, a água estava toda podre, estragada, não é? As meninas até brincavam que tinha lá cobras e sapos e não sei o quê. Aquela água, se alguém entrar ali, provavelmente sai dali um zombie, não é? Alguma coisa assim muito maluca. Por quê? Porque aquela água carrega doenças, carrega problemas de saúde. É o que acontece com uma água parada. Mas Cristo não nos promete nos encher de um poço de água parada. Ele nos promete encher com uma fonte, e essa fonte, a água jorra, a água salta de nós para a glória de Deus. Jesus explica o problema mais tarde do que ele estava a falar. Se nós saltarmos lá para o capítulo 7, eu vou-te chamar aí comigo lá para o capítulo 7, para o verso 37, nós temos aqui umas palavras de Jesus que são muito importantes para compreendermos o contexto, não é? Capítulo 7, verso 37, ainda do livro de João. Veja comigo, irmão. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus traz a mesma imagem que ele disse àquela mulher. E no verso 39, João explica. Isso ele diz respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E eu quero te atentar ao que aconteceu com o povo ao ouvir isto. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. E outros perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vejam que as palavras de Jesus são palavras divisivas, são palavras de compromisso. Quando ouvimos Cristo a dizer-nos que Ele é a fonte de água e quem beber dessa água nunca mais terá sede, e dessa própria pessoa fluirão rios de água viva, o que é que Cristo está a dizer a ti e a mim, irmão? Ele está a dizer que Ele requer um compromisso de nós, que nós simplesmente não podemos passar essa oferta para o lado. Afinal, se alguém nos oferecer uma água da qual nunca teremos sede, será que nós vamos recusar? Será que nós vamos dizer que não queremos? Não, é uma oferta irrecusável. E por ser uma oferta irrecusável, gera de nós uma decisão, gera de nós um compromisso. Eu falo isso muitas vezes. Ninguém ouve o Evangelho e sai indiferente. Alguns vão rejeitar e alguns vão aceitar. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém fica indiferente à mensagem do Evangelho de Jesus. Porque Jesus não nos vem oferecer uma vida melhor. Jesus não nos vem dar solução para alguns problemas. Jesus vem dizer assim: a nossa alma está quebrada, o nosso espírito está morto, e Ele vem oferecer a vida. Só que Ele diz: a vida que eu tenho é só comigo. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra solução. É só através da minha morte e ressurreição naquela cruz. E então Cristo requer de nós uma decisão. Assim como Ele fez com aquela mulher e assim como Ele fez com aquele povo. E o povo, alguns decidiram segui-lo e outros decidiram rejeitá-lo. Qual de nós somos? Qual deles tu és? Tu és o que aceita e segue, ou tu és o que ouve e vira as costas e rejeita? Eu creio que nesta igreja nós somos os que aceitam e seguem.
Nós somos os que dizem sim, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Davi. Este é o que tem a vida nas suas mãos. E eu quero segui-lo para todo sempre. Às vezes nós vamos à procura de Cristo porque queremos um balde melhor. O balde é pequeno, já está velho, já está roto. Nós queremos um balde melhor. O que é que eu quero dizer com isso? Nós vimos a Cristo porque Ele tem que melhorar a nossa vida. Nós queremos alguma coisa um pouco melhor do que hoje. Afinal não temos trabalho, vamos à igreja para ter trabalho. Afinal não temos um relacionamento, vamos à igreja para arranjarmos alguém. Afinal não temos dinheiro, vamos à igreja para sermos ricos. Afinal não temos uma casa, vamos à igreja para Deus nos abençoar. Às vezes nós queremos um balde melhor, nós queremos um cântaro com mais qualidade. Às vezes nós queremos algo do mundo com melhor qualidade. Mas Cristo nos oferece uma nascente que vive dentro de nós. Ele nos oferece outra coisa. Ele nos diz assim: eu não te quero dar um meio para a felicidade, eu quero te dar a felicidade em pessoa. Eu não te quero dar mais um balde para tu buscares a tua alegria. A alegria não está num carro melhor para te fazer feliz, não está numa casa maior para te fazer feliz, não está num namoro melhor, não está num casamento mais bonito, não está em mais amizades, não está em mais poder, porque essas coisas são meios para tu buscares a água, a felicidade. Mas eu tenho a própria água para viver dentro de ti. Eu tenho a própria fonte que te transforma, de dentro para fora. Então é possível viver com Cristo feliz, sem o balde, sem o cântaro, mas com a água jorrando de dentro de nós. Só que quem olha por fora não entende. Ou seja, como é que aquela pessoa é feliz? O cântaro dela é o mesmo. Ela não usa sequer mais aquele cântaro porque ela não precisa mais. Ou seja, nós não vivemos mais por aparências. Nós podemos ter coisas boas, bonitas, e glória a Deus por isso, mas esse não é mais a nossa forma de vida, não é mais o nosso propósito. Se hoje tudo acabar, se hoje nós perdemos algumas coisas, a nossa felicidade continua a ser a mesma, porque ela não acaba, porque ela vem de dentro de nós, de uma fonte inesgotável, glória a Deus por isso. Vale a pena dizer que isto significa para uma igreja como a nossa. Muitas pessoas vivem a fé como quem vai a um poço, não é? Eu vou ao domingo para me encher mais de Deus, eu vou ao domingo para beber mais dessa água, para encher o cântaro. Eu aguento até o meio da semana, então eu também vou na quarta-feira à igreja para me encher mais. E isso é bom, mas Jesus faz-nos uma promessa melhor. Não é sobre vir mais vezes à igreja, não é sobre fazer as coisas mais vezes, mas é sobre viver uma vida com Cristo e com o Espírito de Deus já dentro de nós. Andando e vivendo dentro de nós. E no verso 25, volta lá para o capítulo 4, verso 25, Jesus diz, a mulher diz assim: eu sei que virá um Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Aleluia. Vamos parar aqui. Isto é maior do que parece. É a primeira vez que Jesus se declara como Messias no Evangelho de João. Ele não diz isso ao Sinédrio, ele não diz isso aos fariseus, aos saduceus, ele não diz isso aos reis, aos importantes, ele não diz isso nem sequer aos seus discípulos logo, ele diz isso a uma mulher samaritana, uma mulher esquecida, uma mulher colocada à margem da sociedade, uma mulher que não era bem vista, uma mulher que era excluída por tudo e por todos. Uma mulher que, se vocês virem o versículo 27, os próprios discípulos se escandalizaram porque Jesus estava a conversar com aquela mulher samaritana. Primeiro, era impura, era samaritana, não era judia. Segundo, não adorava o Deus verdadeiro, adorava a Deus em outra cidade, não era em Jerusalém. Então, para Jesus, aquele maravilhoso líder, o rabi, o senhor deles, estar a falar com uma mulher samaritana era um escândalo. E Jesus guardou a revelação de que ele era o Messias para ela. Jesus disse a ela, vou fazer uma à parte, nunca permitas
Que a sociedade diga que a Bíblia é machista, que a Bíblia é misógina, que Jesus não valorizava as mulheres. Isso é mentira, irmãos. Jesus pegou na mulher num contexto onde ela não era valorizada e colocou-a no lugar de destaque. Jesus cuidou das mulheres. Vejam o que Jesus faz com esta mulher. Jesus transforma esta mulher numa missionária. Jesus transforma a mulher que tinha o fluxo de sangue numa pessoa curada, sendo que ela devia estar fechada, trancafiada dentro de casa, mas Jesus a curou por causa da ousadia da sua fé. Então nunca permitamos que a palavra de Deus seja corrompida pelas ideias da política que andam aí fora. Jesus veio para libertar homens e mulheres da escravidão do pecado. Amém, igreja? Então Jesus olha para essa mulher nem sequer nome tem. Vem de um povo desprezado, com uma história conjugal, um passado complicado. Não tinha ido para ali procurar Deus, foi buscar água. Jesus guardou a maior revelação deste evangelho para a pessoa a que ninguém tinha ido buscar. E é assim que Ele faz conosco. Ninguém se preocupa conosco, nós podemos estar esquecidos, relegados, excluídos, mas Cristo se importa contigo e comigo todos os momentos da nossa vida. Ele é capaz de nos encontrar no poço, no fundo do poço, na montanha, mas também no vale, no nosso momento de alegria, mas também no nosso momento de maior desespero e tristeza. Cristo te encontra em qualquer situação. Quero que tu entendas e tenhas a certeza disso. Amém? Nunca duvides que a tua fase atual é uma separação entre ti e Jesus. Jesus não tem barreiras. A tua depressão não é uma barreira, a tua ansiedade não é uma barreira, a tua pouca frequência na igreja não é uma barreira, a tua alta frequência também não é uma barreira, o teu coração duro não é uma barreira, a tua humilhação não é uma barreira. Cristo vê tudo o que tu passas e mesmo assim, tudo não é nada diante dele quando quer te encontrar. Jesus diz assim: eu sou o Messias, aquele que fala contigo. Não é uma declaração pública para uma multidão, é pessoal, dirigida a uma pessoa concreta que estava ali à frente dele. Cristo fala conosco na multidão, mas também fala conosco no individual. Cristo fala conosco no meio da igreja, mas também fala conosco na solidão da noite, quando não temos mais lágrimas, quando o nosso choro é grande, quando nós estamos de joelhos, desesperados, sem saída. Cristo fala com cada um de nós também. Quando tu entrares na igreja e achares que Deus fala com toda a gente, menos contigo, leva essa cena em consideração. Deus fala contigo nas situações onde tu menos esperas. Nos momentos onde tu menos esperas. Cristo pode falar ao teu coração. Só que tu precisas abrir os teus ouvidos. Diz ao teu irmão: irmão, abre os teus ouvidos. Quero dizer uma coisa, irmão, está fora da pregação, mas quero dizer isto. Contempla mais. É difícil para nós hoje entendermos isto, porque eu falo por mim. Quando nós não temos algo para fazer, nós enfiamos a nossa cara em alguma coisa para nos distrairmos. A gente enfia a cara no telemóvel, a gente enfia a cara em alguma coisa, num ecrã, ou seja o que for. Mas eu creio que Deus fez o mundo como fez, para que nós o encontremos através da sua criação. Qual foi a última vez que tu olhaste para o céu? Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Vocês quando eram criança, quantas horas vocês passavam lá na rua de casa com os amigos? Sentados ali no passeio, a conversar horas e horas e horas. Não havia telemóvel, pois não? Mas havia o quê? Havia as estrelas no céu, havia a lua, não é? Quando havia um eclipse era um evento. Houve um eclipse agora há pouco e eu nem pensei, nem comprei nada, queria ter visto, não fiz nada. Por quê? Porque a gente já não olha mais para a criação. Não é? Quando vamos à praia e ficamos a olhar para o mar, todas essas coisas comunicam conosco algo maravilhoso. O salmista diz, quando olha para o que Deus criou, ele consegue ver a mão, a impressão digital de Deus em tudo.
Então, a parte que eu quero fazer é, nós muitas vezes não estamos a ouvir Deus porque nós não estamos a parar para contemplar o que Ele fez. Porque aquilo que Ele fez fala, é a voz dEle a falar connosco. A beleza do céu, a beleza da criação, as montanhas, o mar, as coisas incríveis que Deus fez. Uma criança a brincar no parque fala connosco sobre Deus. E quando nós não paramos para ver, para observar, para absorver as coisas que Deus fez, nós infelizmente achamos que Ele está longe de nós. Mas se tu te conectares um pouco mais com a criação, tu vais ver que tu vais te aproximar mais de Deus. Amém, irmãos? Faz isso, em nome de Jesus. Hoje, não sei qual é o teu plano para hoje, não sei se vai chover também, mas se tu fores sair com os teus filhos, olha mais para a natureza, olha mais para as coisas cá fora, respira fundo. A vida não é uma correria, tu não estás a correr contra o tempo, aproveita. Deus te colocou num mundo lindo, maravilhoso, para que tu possas conhecê-lo através da criação. Amém? Vamos continuar? Amém. Então Jesus diz, eu sou. Jesus nos encontra em cada situação. Há aqui uma chave. Há duas cenas. A primeira, há um poço em Samaria. Ao meio-dia, um homem cansado para perto do poço. Não tem balde, não tem forma de beber. Pede água a uma mulher que toda a gente evitava. Começa por se pôr em dívida com ela. É assim que ele abre a conversa. Não de cima, mas da necessidade. A segunda cena, há uma cruz, que não está em Samaria, mas está em Jerusalém. No capítulo 19, o mesmo evangelista, João, registra que Jesus, sabendo que todas as coisas já tinham sido acabadas, que o sofrimento passou, que ele já tinha sido açoitado, que já tinha a coroa de espinhos colocada na sua cabeça, que já tinha os pregos perfurando a sua carne e que já estava pendurado no madeiro, ele diz, para que a escritura se cumprisse, ele diz o seguinte, eu tenho sede. O mesmo homem que disse à mulher, dá-me de beber porque eu tenho sede, diz na cruz, eu tenho sede. O homem, também cansado, sem forças nenhuma, diz a mesma coisa ao mundo, que não lhe deu nada, além de um vinagre numa esponja, que é o que eles chegam para ele. Quando nós lemos essas duas passagens juntas, no poço, a água para poder dar água viva. Jesus pede um pouco para dar tudo. A conversa começou com um copo e acabou numa nascente. Na cruz, Cristo não teve nenhuma água. Aquele que prometeu que quem bebesse dele nunca mais teria sede, morreu com sede. Ele prometeu nos dar água viva, uma fonte que jorra, que salta de nós. E esse mesmo que prometeu, morreu com sede. A fonte de água viva secou para que as cisternas que estavam rotas se enchessem de água viva. Não há outra maneira de dizer isto. A água viva que Cristo oferece àquela mulher custou-lhe ficar sem uma gota de água na hora em que ele mais precisou. E é nesse momento, irmãos, que a promessa foi garantida. João diz que Jesus sabia e disse aquilo, sabendo que já todas as coisas estavam acabadas, feitas. A sede naquela cruz não é um pormenor do sofrimento acrescentado ao fim, mas é o preço da promessa que Cristo faz a essa mulher. E lá no capítulo 22 do Apocalipse, Jesus diz o seguinte: a quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Diz ao teu irmão, a água da vida é gratuita. A água da vida é gratuita. A água da vida é gratuita. Não é Luso, não é Penacova, não é Evian, não é não sei, eu não sei. Tem uma malta que não gosta de uma água, gosta de outra, né? Tem uma malta aí que se a marca X consegue beber, a outra não consegue, né? Jesus não nos cobra da água viva. Jesus não nos cobra da fonte verdadeira. Jesus nos oferece gratuitamente. Ele nos oferece sem nos cobrar nada. Porquê? Não é porque ela não custa nada, mas é porque já foi pago o preço dessa água. Porque ela já foi comprada.
ela já foi adquirida. As últimas páginas da Bíblia repetem a oferta que foi feita à mulher samaritana, com uma palavra a mais. Enquanto Cristo diz que oferece a água àquela mulher, aqui em Apocalipse ele deixa claro que é de graça. É de graça para nós, porque não foi de graça para ele. Para nós é de graça, mas para ele tudo custou. Para nós é de graça, mas a sua vida, a sua saúde e tudo o que ele tinha foi colocado de parte. E essa é a oferta para nós. Essa é a oferta que chega até nós. Uma fonte gratuita que nos vai saciar completamente e que não depende do dinheiro que nós temos no banco, do nosso estatuto social, do nosso passado, da nossa cultura, mas que é ofertado a todos nós de graça. Por que é que vamos buscar realização nas coisas que o mundo pode oferecer e que dependem de trabalho, de esforço, sendo que nós já temos acesso à satisfação real de graça? E para finalizar, eu quero dizer que esse cântaro, essa vasilha, esse balde de água, ele não precisa mais estar sobre os teus ombros. No verso 28 diz o seguinte, abre comigo, João 4, 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, diz comigo, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aleluia. Essa mulher largou o cântaro. Por quê? Porque ela deixou de ter sede física? Não. Porque ela nem sequer se lembrou que a sede era uma questão mais. Porque ela nem sequer se lembrou que ela precisava de cuidar das suas necessidades fisiológicas. Não, ela percebeu que ela tinha encontrado algo mais importante do que tudo. E a partir desse momento mais nada fazia sentido. Mais nada tinha valor, mais nada tinha importância. Quando encontramos Cristo, irmãos, nada na vida tem a mesma importância, o mesmo peso, o mesmo valor. E é por isso que o cântaro fica para trás. Não porque não precisa mais beber água, mas porque a sua alma está satisfeita. E quando a nossa alma está satisfeita, nós não precisamos mais carregar as coisas que nos pesam, os fardos que nos pesam sobre os ombros. O deixar o cântaro é a simbologia para aquela mulher já não precisava mais voltar para casa com aquela água toda sobre os seus ombros, porque Cristo aliviou a sua alma. E é exatamente isso que Ele faz comigo, é exatamente isso que Ele faz contigo. Qual é o peso que tu trazes a Cristo? É o peso do pecado. Cristo levou o teu pecado sobre a cruz. É o peso da rejeição. Cristo te aceitou como filho. É o peso da dúvida. Cristo te dá certezas hoje para a tua vida. É o peso da tristeza. Entende que um dia as tuas lágrimas serão completamente eliminadas e limpas. E a alegria virá pela manhã. Qual é o peso, qual é a dor que te traz aqui hoje, irmão? Qual é o fardo que tu carregas sobre o teu ombro? É o cansaço? Cristo é o teu descanso. Aleluia. O que essa mulher escondia, que era aquele passado com vários homens, tornou-se aquilo que ela passou a anunciar. Eu vou dizer uma coisa, com Cristo a nossa vergonha torna-se o nosso testemunho. Com Cristo o nosso passado torna-se motivo de alegria, porque é através de um passado que Jesus nos transforma. Vejam, aquela vida da mulher era uma vida escondida, ela teve vários homens e ela não dizia a ninguém. Mas a partir do momento que Cristo muda a sua vida, o que é que ela faz?
ela começa a dizer a toda a gente: este homem sabe da minha vida toda, ele conhece o meu passado, ele sabe quem eu sou. Com Cristo, a nossa vida passada é motivo de testemunho e não de vergonha mais. Então, todas as coisas erradas que eu e tu já fizemos passam a ser um motivo de demonstrar o poder de Deus sobre a nossa vida. Qual é o tamanho do teu pecado? Era grande? Então diz o quão grande e quão maior é o teu Deus que te livrou daquele grande pecado. Qual era o tamanho da tua dor? Era grande? Então Cristo te resgatou, Ele é muito maior do que a tua dor. O buraco na tua alma era grande, encontraste alguém que o preencheu por completo. Que maravilha podermos dizer que Cristo é a solução para a nossa alma. Então, usa o teu passado como um testemunho para as coisas que Deus já fez em ti e vai continuar a fazer. Aleluia! A vida que talvez a fizesse vir ao poço à hora do calor é agora o argumento com que chama toda a cidade. Cristo não apagou a história dessa mulher, mas deu outro uso à sua história. Às vezes tu olhas para o teu passado com vergonha, mas quero te dizer, se Cristo te livrou daquele passado, usa o teu passado para a glória de Deus também. Jesus não deu um curso, Jesus fez uma pergunta, Jesus fez um convite, e essa mulher também fez o mesmo. O que é que ela diz ao povo? Vinde e vede. Diz ao teu irmão, vem e vê. Porque com Cristo, às vezes a gente quer ter boa argumentação para convencer o outro, a gente quer ter bons argumentos, e está tudo bem, é bom. A gente quer parecer bem, está tudo bem, é bom. A gente quer pregar bem, está tudo bem. Mas nada disso vai convencer ninguém. O que nós temos que dizer a toda a gente é, vem e vê. Vem e vê. Olha para Jesus como eu também olho. Eu comecei a ler um livro que se chama Discipulado Começa com Contemplação. E o que esse livro ensina é o seguinte, que nós só vamos ensinar alguém a conhecer a Jesus quando nós ensinamos essa pessoa a olhar para Ele e nós também olhamos para Ele. Mas Jesus não tem imagem, a gente não sabe como é que é Jesus, mas é contemplá-lo, é vê-lo, é olhar para as Escrituras, é conhecê-lo profundamente. E quanto mais nós apontamos as pessoas para Cristo, mais nós fazemos com que elas se apaixonem e o amem com todo o coração. Quem aqui é casado, lembra-se como é que foi o início do namoro? Aquela paixoneta de ficar o tempo todo a olhar para a fotografia do teu amado, da tua amada, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi? Ele é tão lindo, ela é tão linda, ele não tem nenhum defeito, ele é maravilhoso. Meu Deus, dá-me uma fotografia, tira uma foto, manda uma foto, quero ver, tal, não sei o quê. Porque há uma paixão, uma contemplação. E a gente às vezes, eu às vezes até paro assim, fico a olhar para minha esposa, eu penso assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu não faço ideia o que é que eu fiz. Se alguém me vier pedir um curso, eu não sei dar o curso, porque eu não sei como é que eu desencantei isto. Eu fico a olhar para ela assim, eu penso, como assim? Deus é mesmo bom? Como é que eu mereço uma coisa tão linda como esta? Eu fico a contemplar, a ver os olhos azuis dela, o seu rosto lindo, a sua pelezinha e tal, e fico a olhar e digo, meu Deus, como assim? Um dia desse eu vou acordar e cair da cama, e vou ser ainda um adolescente com 15 anos e ver que eu vivi uma loucura, não é? Parece um sonho, mas é maravilhoso. Por quê? Porque é assim que nós temos que olhar para Deus, com um olhar de contemplação, de admiração. E quanto mais nós levamos os outros ao mesmo, mais nós vamos gerar Cristo no próximo também. Então nós precisamos olhar mais para Ele, amém? Nós precisamos dizer ao próximo, vem e vê, vê como eu vejo, olha como eu olho. Mas para chamar o outro, tu também tens que olhar. Tu tens que olhar mais para Jesus, tu tens que contemplar mais Jesus. Para onde nós olhamos é aquilo que nos muda. Onde o nosso olhar está posto é aquilo que nos vai influenciar. Quem concorda comigo diz amém. Então a gente diz assim, eu sou cristão, eu sou de Jesus, mas a gente coloca o olhar em tudo menos em Jesus. A gente foca a atenção em tudo menos em Cristo. Está certo? Nananina não. Nós temos que focar nele.
Quanto mais focamos nele, mais somos transformados e mudados por ele. E vejam, esta mulher disse a mesma coisa à sua própria cidade. Vejam, vem. Eu não tenho boas palavras, eu não tenho toda a erudição do mundo, eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho argumentos de fé, eu só tenho uma história. E eu só tenho um homem que ali está. E se vocês virem comigo e olharem para ele, a vossa vida também vai ser mudada como a minha foi. Então, às vezes, nós queremos nos preparar para mudar a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, nossos filhos, e a gente se prepara, e é bom dar boas respostas bíblicas, não é? Explicar as coisas, fazer apologia ao cristianismo é bom, eu gosto disso, mas precisamos também dizer aos outros: alguém mudou a minha vida, e se tu olhares para ele como eu olho, a tua também vai ser mudada, meu irmão. Eu não tenho muita explicação para dar, eu só sei que esse homem sentou à beira do poço e me disse que eu não precisava mais daquela água. Só isso, eu só sei dizer isso. Se tu quiseres o mesmo, vem e vê também comigo. Aleluia. Ninguém tem que ser convincente a ponto de converter alguém. Nós só precisamos trazer essa pessoa aos pés de Jesus. Aleluia. E os próprios samaritanos, aqueles que eram de outra religião, de outra etnia, de outro povo, que não adoravam Deus da forma correta, foram aqueles que disseram que Cristo era o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Muitos samaritanos, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa de ti que falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Nós podemos trazer alguém a Cristo, nós podemos ser boa influência, nós podemos ter um bom testemunho. E isso é importante para que alguém entre pela porta de Cristo, mas elas vão permanecer porque elas veem o Salvador, porque elas conhecem, porque elas ouvem as suas palavras. E é através disso que a nossa vida é transformada, quando ouvimos a Cristo. Abre os teus ouvidos, irmão, abre os teus olhos, contempla Jesus, ouve Jesus, passa tempo com Jesus. Domingo não é suficiente para que Jesus viva contigo, para que a tua vida seja transformada. Faz de Cristo o Senhor de todos os teus dias, de todos os teus momentos. Convida pessoas a conhecerem-no verdadeiramente. Esta igreja, ela vai alcançar vidas para a glória de Deus, amém? Mas não é o pastor nem a pastora, são vocês. Vocês são obreiros do ministério de Deus. Vocês são sacerdotes de Cristo, são vocês que transformam o mundo, são vocês que vão ao necessitado, ao aflito. Nós aqui damos ferramentas, nós aqui damos capacidade, nós aqui ensinamos, nós aqui aconselhamos, mas no final do dia és tu que estás com o teu familiar, és tu que estás no teu local de trabalho, és tu que passas na rua e vês um pobre necessitado, és tu que és o agente da transformação na vida dos outros. Não fiques à espera para ter tudo, para ter um ministério de evangelismo na igreja. Não fiques à espera para ter uma igreja cheia. Não fiques à espera para mudarmos para outro lado. Não fiques à espera para teres um curso de teologia. Faz hoje o que tu tens nas tuas mãos. Chama alguém para conhecer a Cristo. Chama alguém para olhar para a tua vida. Senta-te com alguém que está a chorar, que está desesperado pela vida e diz: eu não sei te dar a resposta, mas eu sei direcionar o teu olhar para quem tem a resposta. Tu não tens que ter tudo na ponta da língua. Tu tens é que saber apontar para quem tem a resposta para tudo. E isso é suficiente. Aleluia. Vou-te deixar 2 perguntas, amém? Qual é o meu cântaro? O que é que eu ainda vou buscar na minha vida por hábito, que eu já não preciso mais?
Diz ao teu irmão, tu podes deixar o teu cântaro para trás. A segunda pergunta, a quem é que eu posso dizer, vem e vê, esta semana, sem ter de explicar mais nada? Deve haver alguém que tu dizes assim, olha, vem e vê. Vem comigo à igreja. Vem comigo um dia, eu vou te levar, tu vais ser o meu convidado. Aquela mulher chegou ao poço com um cântaro vazio e uma vida que buscava aos bocados. Ela saiu de lá sem o cântaro e saiu a correr com energia, com uma nova vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Amém? Vem e vê. Fecha os teus olhos, quero orar. Jesus, eu quero te agradecer porque tu não melhoraste o nosso sistema antigo de crenças, de cultura e de ideias, mas tu substituíste esse sistema. Tu deste-nos uma nova lógica, uma nova vida. Muitos de nós, Pai, ainda podem vir ao domingo só para encher o seu cântaro, só para ter um novo impulso, uma nova motivação, para sair da igreja um pouco mais aliviados do que entraram. Mas hoje eu quero orar a Ti, para que Tu possas mudar também essa mentalidade. A igreja não é um lugar de consumo, a igreja é um lugar de entrega. A igreja não é um lugar de troca, é um lugar de serviço. A igreja não é um lugar de exigências das nossas vontades, mas é um lugar de entrega dos nossos dons. Pai, eu creio que Tu podes mudar a nossa lógica. Nós queremos deixar esse cântaro, essa vasilha que muitas vezes pesa nos nossos ombros. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes defendemos coisas que nos deixam cansados e nós achamos que é para o bem, mas não estão a ser para o nosso bem, nem para o bem de ninguém. Obrigado, Senhor, porque Tu pediste água a uma mulher para que lhe pudesses dar uma fonte verdadeira, e é isso que Tu fazes com cada um de nós, Senhor. Põe dentro do nosso coração essa água que salta, que jorra para fora. Não uma água podre, parada, que acumula doenças, mas uma água viva, uma água transformadora, Senhor. Põe em nós, Pai, a água viva. Dá-nos o Teu Espírito, dá-nos coragem para podermos dizer ao mundo, vem e vê, vem e vê. Olha para o mesmo que eu olho, contempla o mesmo que eu contemplo. Eu não tenho as respostas todas, mas eu tenho quem tem as respostas. Eu conheço quem tem as respostas, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo. Obrigado porque esta igreja é Tua, ela não é nossa. Obrigado porque esta porta foste Tu que abriste e não foi o homem. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás a saída e não nós próprios e não a nossa vontade. Nós oramos, meu Pai, para que o Teu povo, de uma vez por todas, Senhor, se posicione num lugar de ir atrás da cidade que está perdida e que possa dizer a esta cidade, vem e vê, vem conhecer a vida verdadeira, vem conhecer aquele que tem a solução para todos os teus problemas, aquele que traz alegria, que traz solução verdadeira. Obrigado, Jesus, obrigado por estares no nosso meio. Obrigado porque nós temos acesso a uma videira, temos acesso a uma fonte, temos acesso àquilo que nunca acaba. Te agradecemos por este culto, te agradecemos pela vida de cada irmão que veio até a Tua casa. E oramos, meu Pai, para que possamos ir para a nossa casa motivados, Senhor, para fazermos mais, para entregarmos mais, para vivermos mais para o Teu reino. E agradecemos, meu Pai, por esta igreja, por este povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo, que a presença de Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.